Muito bem, meus amigos e minhas amigas, vamos dar continuidade então ao estudo de tentativa. E a tentativa, como nós vimos, é quando o agente busca alcançar um resultado, mas o crime não se consuma por razões alheias à sua vontade, por razões fora do seu escopo, por razões que ele não previa ou que ele poderia prever, mas que de alguma maneira o crime acaba não se consumando em razão da vontade de outrem, por outras circunstâncias diferentes da sua própria. Muito bem, dentro agora da tentativa nós temos algumas classificações, nós temos algumas espécies de tentativa e precisamos entender quais são essas espécies. E a primeira espécie que eu quero falar com vocês é em relação à tentativa imperfeita e a tentativa perfeita, e entender a diferenciação entre esses dois conceitos que são muito cobrados em prova. Olha aqui na tela então, eu tenho a tentativa imperfeita, que também é chamada de inacabada e também é chamada de tentativa propriamente dita. E essas espécies de tentativas, na verdade, é tudo a mesma coisa, a gente tem que conhecer essas denominações porque a prova pode usar qualquer uma delas, mas na tentativa imperfeita o agente inicia a execução, mas não consegue utilizar todos os meios que tinha à disposição e que havia planejado usar. O crime, obviamente, não se consuma por razões alheias à sua vontade. Vem comigo. Como é que vai funcionar essa tentativa imperfeita? Vamos supor, e esse é o caso clássico que a doutrina traz e que muitas questões de prova vão trazer. O sujeito ele pega um revólver para matar uma pessoa e dentro desse revólver ele tem 6 munições. Entretanto, ao efetuar 2 disparos contra a vítima, chega um policial, o prende e interrompe os atos executórios. Reparem, esses 2 disparos que ele efetuou contra a vítima, nenhum desses disparos chegou a acertar a vítima. A vítima sai ilesa. Mas isso daqui não é o que nos interessa. O que nos interessa para a tentativa imperfeita é o fato de que ele ainda tinha 4 munições no seu revólver. Ele tinha 6 munições a seu dispor, ele tinha planejado utilizar essas 6 munições, mas ao efetuar o segundo disparo, ele é interrompido na prática do delito. Interrompido por terceiro, e o crime não se consuma por razões alheias à sua vontade. Mas olha o detalhe. Ele tinha 6 munições, ele utilizou somente 2. Ele, portanto, não utilizou todos os meios, todos os instrumentos que estavam à sua disposição. Logo, ele foi interrompido durante os atos executórios. Olha como é que fica essa história aqui dentro do iter criminis. Na tela, nós temos o iter criminis e a tentativa ela estará configurada a partir do momento que o agente inicia os atos executórios. Então ele iniciou o ato executório, efetuando um disparo, efetua o segundo disparo, efetua o terceiro disparo. Só que ele tinha 6 disparos disponíveis. E a partir do momento que ele é interrompido durante os atos executórios, ele não conseguiu finalizar todos os atos executórios que ele havia planejado. Nós vamos ter a tentativa imperfeita. Tranquilo. Entendemos a tentativa imperfeita? Vamos ver agora a tentativa perfeita, tentativa acabada, também chamada de crime falho. E muita atenção nessa denominação, porque a doutrina vai utilizar e as provas vão utilizar também o chamado crime falho. O que vai ser o crime falho? A tentativa perfeita, a tentativa acabada. O agente inicia a execução, utiliza todos os meios que tinha à disposição e que havia planejado usar. Todavia, obviamente, o crime não se consuma por razões alheias à sua vontade. Vem comigo. Tranquilo, a gente entendeu a tentativa imperfeita, para tentar entender agora a tentativa perfeita é mais fácil ainda. Eu tenho as 6 munições, efetuo os 6 disparos contra a vítima, mas o crime não se consuma por razões alheias à minha vontade. Eu efetuo um disparo, segundo, terceiro eu erro todos, o quarto disparo eu acerto o braço da vítima, o quinto disparo eu erro, o sexto disparo eu erro também. Ah, eu gerei uma lesão na vítima, ok, mas o meu dolo era voltado para o homicídio da vítima, para a morte da vítima. O crime não se consuma por razões alheias à minha vontade, talvez porque eu seja ruim de mira, talvez porque a vítima estava correndo de um lado para o outro, não interessa. O fato é que na tentativa perfeita eu utilizei todos os meios que estavam à minha disposição. Quando eu efetuo o sexto disparo, não acerto a vítima, eu pego a arma e taco na cabeça da vítima e mesmo assim eu erro. Eu usei tudo aquilo que estava ao meu dispor. Eu usei todos os instrumentos que eu poderia utilizar. E o crime ainda assim não se consumou. Em outras palavras, eu transcorri
todos os atos executórios que eu queria transcorrer. Mas ainda assim o crime não se consumou. Na tela, para que a gente entenda então a tentativa perfeita. Na tentativa perfeita, eu pratico todos os atos executórios que eu havia planejado utilizar, finalizo os atos executórios, mas ainda assim o crime não se consuma. O crime não se consuma. Então, quando eu utilizar todos aqueles mecanismos, instrumentos, ferramentas que eu tinha à disposição e o crime não se consumar, eu tenho a chamada tentativa perfeita, também chamada de tentativa acabada, também chamada de crime falho. Tranquilo, pessoal? Deu para entender? E geralmente a tentativa imperfeita, a tentativa perfeita, ela é utilizada nesse exemplo que eu trouxe para vocês, mas nada impede que nós tenhamos outras situações e não só crimes contra a vida, outros tipos de crimes podem ter também aí exemplos e situações de tentativa imperfeita ou de tentativa perfeita. Fechou? Muito bem, vamos continuar então vendo as classificações da tentativa. Vamos agora para uma nova classificação, que é a da tentativa cruenta e da tentativa incruenta, da tentativa vermelha e da tentativa branca. Olha aqui na tela. A tentativa vermelha ou cruenta, o objeto material do delito é atingido pela conduta do agente. A vítima é atingida. Essa diferenciação e essas espécies de tentativa vermelha, tentativa branca, elas são usadas em regra também nos crimes contra a pessoa. E o que elas vão trazer é basicamente a seguinte situação. E reparem, só um detalhe aqui importante. A tentativa ser vermelha ou branca em nada tem a ver com a classificação que a gente viu anteriormente. É possível que eu tenha uma tentativa vermelha dentro de uma tentativa imperfeita ou perfeita. Assim como é possível que eu tenha uma tentativa perfeita ou imperfeita e ter uma tentativa branca. Então são classificações, eu só estou falando isso para que vocês entendam que são classificações completamente distintas uma da outra, ok? Muito bem, tentativa vermelha, também chamada de tentativa cruenta. A tentativa vermelha ocorre quando o objeto material do delito é atingido. O que é o objeto material? O objeto material é aquele objeto sobre o qual recai a conduta criminosa. Então, se agora, trazendo aquele exemplo parecido que a gente trouxe no exemplo anterior, eu pego uma arma de fogo, efetuo disparos contra a vítima. Vamos supor, eu efetuei 3 disparos contra a vítima. E esses 3 disparos eu errei 2, mas um deles acertou o ombro da vítima, acertou a perna da vítima. Reparem, de alguma maneira, ainda que eu não tenha conseguido alcançar o resultado almejado, o crime não se consumou por razões alheias à minha vontade, mas vocês concordam comigo que eu consegui atingir o objeto material do delito? Vocês concordam que eu consegui atingir a vítima? Ela não morreu, mas eu a atingi. Quando eu atinjo a vítima, nesse exemplo que eu trouxe para vocês, a vítima não sangrou? Sangue não é vermelho? Pronto, lembra disso. A tentativa é vermelha. Mas esse delito, essa espécie de tentativa pode se dar também em outros crimes. Eu posso falar da lesão corporal. Eu pego uma pedra e arremesso uma pedra contra a vítima, querendo gerar uma lesão corporal nela, tá bom? Entretanto, eu atinjo a vítima, pega de raspão nela, mas não gera uma lesão corporal. E aí, eu tive uma tentativa vermelha? Tive, porque querendo ou não, eu atingi a vítima, ok? Mas então a tentativa vermelha, ela vai ser chamada também de tentativa cruenta. É quando eu consigo, de alguma forma, atingir o objeto material sobre o qual recai a conduta. Muito bem. Por outro lado, a tentativa branca é exatamente quando eu não consigo atingir a vítima. Efetuo 5 disparos contra a vítima, erro todos os tiros. Eu vou responder pela tentativa de homicídio? Claro que sim. Eu tive meu dolo voltado para a prática do homicídio. Eu pratiquei atos executórios para praticar o homicídio, para consumar um crime de homicídio. Não consumei o delito por razões alheias à minha vontade, mas reparem que nesse exemplo, a vítima não é atingida. Se a vítima não é atingida, ou a coisa sobre a qual recai a conduta não é atingida, eu vou estar diante da tentativa branca, também chamada de tentativa incruenta. Olha aqui na tela então. Tentativa vermelha ou cruenta, o objeto material do delito é atingido pela conduta do agente. Já na tentativa branca ou incruenta, o objeto material do delito não chega a ser atingido pela conduta do agente. A vítima não é atingida. Muito cuidado, porque a prova, ela adora falar o seguinte: olha, na tentativa vermelha
ou incruenta, o objeto material do delito é atingido pela conduta do agente. O que a prova faz? Ela acaba querendo trazer como sinônimo da tentativa vermelha a tentativa incruenta, ou o contrário, ela tenta trazer como sinônimo da tentativa branca a tentativa cruenta. E se você não estiver bem atento na hora da prova, você fala, ah, tá certa a definição de tentativa vermelha, tá certa a definição de tentativa branca, mas você acaba não se atentando ao fato de que o sinônimo apresentado pelo examinador é um sinônimo errado, porque o sinônimo de tentativa vermelha é tentativa cruenta e o sinônimo de tentativa branca é a tentativa incruenta, ok? Muito bem, vamos em frente. Nós temos ainda a tentativa idônea e a tentativa inidônea. Pessoal, isso daqui tem que ficar bem tranquilo pra gente. Por quê? A tentativa idônea é aquela tentativa em que o resultado naturalístico, em que o resultado jurídico do crime pode ser atingido, pode ser consumado. Se eu falo da tentativa idônea, eu simplesmente estou dizendo, olha, foi uma tentativa idônea porque naquele caso é possível a consumação do crime. Já na tentativa inidônea, eu falo, olha, é uma tentativa inidônea porque é impossível que esta tentativa viesse a consumar um crime. E quando houver a tentativa inidônea, o que isso significa? Que o agente sequer vai responder pela tentativa. Quando a gente fala da tentativa inidônea, na verdade a tentativa inidônea nada mais é do que um sinônimo de crime impossível, que veremos no artigo 17 do Código Penal, ok? Então olha aqui na tela, quando eu falo tentativa inidônea, nada mais é do que o crime impossível. Ok? E quando eu falo da tentativa idônea, é a tentativa propriamente dita. Todas essas espécies de tentativa que nós estamos conversando, a tentativa vermelha, a tentativa branca, a tentativa perfeita, a tentativa imperfeita, é tudo no âmbito da tentativa idônea. Quando a gente vê lá no artigo 14, inciso 2º, a definição de tentativa, nós estamos falando sempre da tentativa idônea. Esta é a tentativa propriamente dita. A tentativa inidônea, na verdade, ela não vai configurar a tentativa. Na tentativa inidônea, vem comigo, o agente não pode ser responsabilizado de forma alguma pelo seu ato. Por que não? Porque aquela tentativa, aqueles atos executórios praticados, seriam impossível de se consumar o delito. Ok? Olha aqui as definições. Na tentativa idônea, portanto, o resultado é possível de ser alcançado, mas não ocorre por razões alheias à vontade do agente. É a definição de tentativa. E na tentativa inidônea, o resultado é impossível de ser alcançado, seja pela absoluta ineficácia do meio empregado, seja pela absoluta impropriedade do objeto material. Então, a tentativa inidônea são as hipóteses de crime impossível, seja pela ineficácia absoluta do meio, seja pela absoluta impropriedade do objeto. Nós teremos a tentativa inidônea, que nada mais é do que um sinônimo do artigo 17 do Código Penal, crime impossível. Beleza? Muito bem. Quero falar agora, então, de outras espécies de crime, algumas espécies de crime, que existe uma polêmica na doutrina se é possível ou não a tentativa desses crimes. Olha aqui na tela. Apesar de vozes contrárias, ou seja, existe uma polêmica sobre esses temas, a doutrina majoritária, se é a doutrina majoritária, é o entendimento que vocês devem levar para a prova. A doutrina majoritária entende que é possível a tentativa nos crimes de ímpeto e crimes com dolo eventual. Então, o que vocês vão levar para a prova? Que é sim possível a tentativa nos crimes de ímpeto e a tentativa nos crimes com dolo eventual. Mas o que seria esses crimes de ímpeto? E por que existe essa polêmica se é possível ou não a tentativa nos crimes de ímpeto? Pessoal, os crimes de ímpeto são aqueles crimes que surgem de uma hora para outra diante de uma determinada situação. Vamos supor que uma esposa chega em casa e flagra o seu marido na cama com outra mulher. Diante disso, essa esposa pega uma faca que estava em cima da cômoda do quarto e arremessa essa faca contra o seu marido, mas erra.
o arremesso dessa faca. E a faca não atinge o seu marido. A gente teve aqui uma tentativa branca, mas foi uma tentativa. Por quê? Porque ela quis matar o seu marido, ela teve a intenção de matar o seu marido, mas não conseguiu consumar o crime por razões alheias à sua vontade. Esse é um crime de ímpeto? Sim, este é um crime de ímpeto. É um crime que surge de uma hora para outra, aquela intenção de se praticar um delito, e o agente imediatamente já pratica esses atos. Geralmente se dá diante de uma violenta emoção, diante da influência de uma forte emoção. Por que a parte da doutrina vai dizer que os crimes de ímpeto não caberia a tentativa? Porque eles vão dizer o seguinte: olha, nos crimes de ímpeto, o agente não percorre todas as fases do iter criminis. Não há aqui uma cogitação, não há atos preparatórios. O agente simplesmente pratica atos executórios. Então, parte da doutrina fala: os crimes, de maneira geral, eles têm que seguir todas as fases do iter criminis. Desde a cogitação, atos preparatórios, atos executórios, para então alcançar a consumação. Pessoal, isso é bem a doutrina minoritária que vai falar isso. Esse entendimento é rechaçado. Não é necessariamente obrigatório que a gente passe por todas as fases do iter criminis em determinado delito. No caso ali, ainda que essa cogitação e esses atos preparatórios aconteçam simultaneamente, porque ela pega a faca, já arremessa, o que nos interessa é que foram praticados atos executórios. Foi praticado ato executório com a intenção de consumar um delito, acabou. Eu vou ter a tentativa, ok? Então é perfeitamente possível a tentativa nos crimes de ímpeto. E nos crimes com dolo eventual? O dolo eventual é quando o agente assume o risco de produzir um resultado. É quando ele não se importa. A minha conduta, eu vou praticar minha conduta, e se por acaso a minha conduta alcançar determinado resultado, eu não me importo. Exemplo para vocês. Vamos supor que eu estou no meio de uma fazenda, estou na minha fazenda, se eu tivesse uma, estaria na minha fazenda com um fuzil de alta precisão, luneta, e eu coloco um objeto numa montanha que fica a uns 400 metros da minha montanha, da minha fazenda, tá bom? Boto um objeto lá para que eu treine e tire o alvo. Entretanto, entre a minha fazenda e aquela montanha, existe um lar de velhinhos. Existe uma fazenda que é, enfim, feita para cuidar de velhinhos. E eu quero praticar. E eu quero praticar exatamente no momento que os velhinhos estão no parque, brincando ali, descansando, passeando. E eu falo: olha, esses velhinhos estão me atrapalhando. Quer saber? Eles não vão me atrapalhar. Eu vou treinar do mesmo jeito. E se por acaso o meu disparo vier a acertar um desses velhinhos, eu não me importo. Ele já está perto de morrer, então eu só vou acelerar a ida dele. É a cabeça do meliante. Então ele fala: beleza, eu vou efetuar esses disparos porque eu quero treinar meu tiro ao alvo. Reparem, ele está agindo com dolo eventual? Claro que está agindo com dolo eventual. Ele está assumindo o risco de produzir um resultado. Ele não se importa caso o resultado venha a matar um dos velhinhos. Então ele está agindo com dolo eventual em relação ao homicídio de um desses velhinhos. Se por acaso eu efetuo disparos e um desses disparos acaba acertando e matando um desses velhinhos, eu vou responder pelo homicídio doloso. Provavelmente até mesmo qualificado, mas vai ser homicídio doloso em razão do dolo eventual. Mas nós estamos falando do quê? Da tentativa. Então olha só, eu pego, efetuo o disparo para acertar o tiro ao alvo. Nesse momento, meu disparo acerta o braço de um dos velhinhos. E aí, pessoal, qual crime eu vou responder? Eu respondo somente por uma lesão corporal culposa que eu gerei no velhinho? Não, nada disso. Eu tive dolo eventual para o homicídio daquele velhinho. Logo, nessa situação, eu respondo pela tentativa de homicídio doloso em razão do meu dolo eventual. Então, existe uma polêmica maior em relação a essa tentativa do dolo eventual, mas a doutrina majoritária entende sim que é possível a tentativa em crimes com dolo eventual. Beleza? Simbora, vamos caminhando. Crimes puníveis somente na modalidade tentada. Então nós temos crimes que são puníveis somente na modalidade tentada. Não existe modalidade consumada desses delitos. E são crimes que estão lá na Lei 7.170, crimes contra a segurança nacional. Por exemplo, o artigo 9º. Tentar submeter o território nacional ou parte dele ao domínio ou à soberania de outro país.
Pessoal, eu estou aqui realizando destacando parte do território nacional para que ele esteja sujeito a outro país. Isso daqui é absolutamente proibido pela Constituição Federal. E isso daqui só aconteceria mediante guerra. Olha aqui o próximo, artigo 11. Tentar desmembrar parte do território nacional para constituir país independente. Ou seja, se eu desmembro parte do território nacional para se anexar a outro país ou para constituir um país independente, simplesmente se eu tentar fazer isso, eu tenho a consumação desses crimes. Sabe por quê? Porque se por acaso eu conseguisse esta conduta, que só poderia ocorrer mediante guerra, se eu efetivamente conseguisse desmembrar parte do território nacional para constituir um país independente, eu estaria agora naquele outro país. Então teria até uma dificuldade de alcance da norma penal brasileira, ok? Mas o simples fato de eu tentar praticar essas condutas, o crime já estará consumado e eu vou responder por esta tentativa, não da forma como está prevista no artigo 14, parágrafo único, com diminuição da pena de 1 a 2 terços, mas exatamente da forma como está prevista na lei, ok? Muito bem, vamos em frente. E nós vamos falar agora então das infrações penais que não admitem a tentativa. E eu, inclusive, trouxe esse chope. Professor, você está na aula errada? Não, é porque nós temos um mnemônico, pessoal, que é o chopa, tá bom? Então você pensa que, olha, num chope com OU, acrescenta 2 Cs ali para cima e bota um A aqui para baixo, para que a gente possa falar então das infrações penais que não admitem a tentativa. E nós vamos então falar da contravenção, dos crimes culposos, crimes condicionados ou de resultado vinculado, crimes habituais, crimes omissivos próprios, crimes unissubsistentes, crimes pré-terdolosos e crimes de atentado ou de empreendimento. Vamos nessa então começar pela contravenção. A infração penal, vem comigo, admite ou não admite a tentativa? Muito cuidado, porque tem um peguinha de prova em relação à contravenção penal. Pensa comigo. É possível eu cogitar a tentativa de uma contravenção penal? Vamos pegar, por exemplo, aqui vias de fato, tá bom? Eu quero desferir um tapa no rosto de outra pessoa. Não vai deixar lesão corporal, a gente vai dizer que é simplesmente vias de fato, tá bom? Entretanto, no momento que eu vou efetuar aquele tapa, que eu estou no movimento de efetuar aquele tapa no rosto da pessoa, chega alguém do meu lado e segura o meu braço, impedindo que eu venha a consumar as vias de fato contra a vítima. Houve aí uma tentativa de contravenção penal, tentativa da contravenção penal vias de fato? Houve. Mas então por que a contravenção penal está na nossa lista de infrações penais que não admitem a tentativa? Isso acontece porque o artigo 4º da Lei de Contravenções Penais vai dizer o seguinte: não é punível a tentativa da contravenção penal. Olha aqui na tela. Decreto-Lei 3688, Lei de Contravenções Penais. Não é punível a tentativa de contravenção. E esse é um detalhe que as provas gostam de pegar. O que nós temos? Vem comigo aqui. Pessoal, esse é um detalhe que as provas gostam de pegar. Por quê? Porque, em tese, seria possível você tentar praticar uma contravenção penal, mas não conseguir consumar por razões alheias à sua vontade? Sim, seria possível. Entretanto, a tentativa dessa contravenção penal não vai configurar a possibilidade de aplicação da tentativa. Ou seja, tentar praticar uma contravenção penal, mas não consumá-la por razões alheias à sua vontade, trata-se de um indiferente penal. Trata-se de um fato atípico. O agente não vai responder por coisa alguma, ok? Por quê? Porque nós temos uma previsão expressa na Lei de Contravenções Penais dizendo que não é punível a tentativa da contravenção. Olha aqui na tela. Questão: a tentativa de contravenção, mesmo que factível, não é punida. Olha só que questão perfeita. Não é exatamente o que a gente falou? A tentativa da contravenção é factível. Eu posso, existe a possibilidade de alguém tentar praticar uma contravenção, mas esta não se consumar por razões alheias à sua vontade, ok. Entretanto, ela não é punida. Acabou. Perfeita essa questão. Questão correta. Questão correta. Vamos para a próxima questão. Olha só. Apesar de
no campo fático, ser possível ocorrer a tentativa de contravenção penal, esta, quando se desenvolve na forma tentada, não é penalmente alcançável. Novamente, perfeito. É possível no campo fático. Faticamente, é possível eu cogitar a possibilidade de alguém praticar uma contravenção penal na modalidade tentada. Entretanto, se ela ocorrer na forma tentada, não é penalmente alcançável. Mais uma questão perfeitamente correta. Vem comigo. Professor, e se por acaso a prova coloca para mim simplesmente não é possível a tentativa nas contravenções penais? Pessoal, em que pese isto estar tecnicamente duvidoso, o entendimento das bancas questões semelhantes, quando elas colocam não é possível a tentativa nas contravenções penais, você marca correto. Ok? Não é possível tentativa nas contravenções penais, certo? Ah, professor, mas é possível sim, só não é possível a sua punição. Calma, às vezes a gente conhece mais, a gente sabe mais do que o examinador e temos que ter humildade, tá bom? Então humildade nessa hora, se o examinador colocar não é possível, se ele colocar não é punível a tentativa, tá perfeito. Mas se ele falar não é possível a tentativa nas contravenções penais, a menos que ele, enfim, coloque outros elementos, pode marcar como correto, porque de fato as bancas têm entendido simplesmente, de maneira mais simples em relação ao que a gente falou, não é possível a tentativa nas contravenções penais. Ok? Muito bem, vamos em frente. Crimes culposos. Os crimes culposos, eles não admitem tentativa. Por que eles não admitem tentativa? Porque não há dolo de consumação. Galera, vem comigo aqui. Quando a gente fala dos crimes tentados, eu tenho que iniciar os atos executórios. Lembra lá do iter criminis, tá bom? Eu inicio a prática dos atos executórios com a finalidade de consumar o delito. Um dos requisitos da tentativa, só pode existir a tentativa se eu tiver um dolo de consumação daquele crime. Eu tenho que ter a minha conduta voltada para o alcance de um determinado resultado. Nos crimes culposos, o resultado ocorre pela negligência, imprudência ou imperícia do agente. Não há dolo de consumação do crime, não há intenção de praticar um crime. E se eu não tenho a intenção de praticar um crime, como que eu vou responder pela tentativa? Aqui é até uma questão de lógica. Como que eu vou responder pela tentativa de um resultado que eu não queria praticar? Ah, mas você estava dirigindo o seu veículo de maneira negligente, você poderia ter acertado uma pessoa. Poderia? Não acertei. E se eu não acertei, eu não vou responder pela lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. E muito menos eu vou responder pela tentativa de um resultado que eu não estava buscando. Ok? Então, é inócuo, é contraditório eu simplesmente falar como que eu vou tentar praticar um resultado, tentar praticar um crime de um resultado que eu não estava buscando. Não tem como. Eu falo até que é uma questão mais de lógica do que uma questão de direito, não ser admitido a tentativa nos crimes culposos. Então, crimes culposos não admitem a tentativa. Olha aqui na tela. Não há dolo de consumação, o resultado naturalístico é involuntário, o que torna os crimes culposos incompatíveis com a tentativa. Observação, é todavia possível a punição por culpa imprópria. Pessoal, a gente não vai discorrer neste momento, nesta oportunidade, sobre a culpa imprópria. Nós falamos sobre a culpa imprópria quando estudamos os crimes culposos, bem como lá nas discriminantes putativas. A gente trata especificamente da culpa imprópria, mas para a gente não ficar repisando tópicos que já vimos ou que iremos ver aqui no nosso curso, não vamos falar agora sobre o conceito de culpa imprópria. O que eu quero que vocês lembrem é o seguinte: existe uma modalidade, uma exceção, que é chamada de culpa imprópria, e na culpa imprópria é possível a tentativa. Então, se a sua prova eu trouxer para vocês, não é admitida a tentativa nos crimes culposos, você vai marcar o quê? Certo, não é admitida a tentativa nos crimes culposos, acabou. Só que se a sua prova falar não é admitida a tentativa em qualquer hipótese de crime culposo,
aí você tem que marcar errado. Porque existe uma modalidade de crime culposo que é a chamada culpa imprópria, e na culpa imprópria é admitida a tentativa. Vou repetir, se a prova falar não se admite a tentativa nos crimes culposos, certo. Mas se ela falar não se admite em qualquer hipótese a tentativa nos crimes culposos, errado. Porque a gente tem uma pequena exceção que é exatamente a culpa imprópria. Fechou? Vamos em frente. Crimes condicionados ou de resultado vinculado. O que são os crimes condicionados ou de resultado vinculado? São delitos que só são puníveis quando efetivamente ocorre o resultado descrito na norma ou mediante ocorrência de outro evento. Ou seja, crimes condicionados ou de resultado vinculado, eles só vão se consumar, eles só vão existir se por acaso houver a ocorrência de outro resultado, seja uma consequência desse crime, seja um outro resultado que esteja relacionado àquela conduta. Então eu fico dependendo, esse crime só existe se houver um determinado resultado relacionado a ele. Logo, eu não tenho como ter a tentativa de um crime que está condicionado a uma situação de fora dele. Uma situação que às vezes vai ser uma decorrência dele, pode ser intrínseco, mas muitas vezes será extrínseco. Eu vou trazer 2 exemplos para vocês em relação a crimes condicionados ou de resultado vinculado. Um deles é um exemplo desatualizado, mas que para fins didáticos ele vai nos ajudar. O artigo 122 do Código Penal foi alterado pela Lei 13.968. Antigamente falava-se no crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Atualmente, o crime é induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação. Mas, além disso, nós tivemos alterações significantes na conduta descrita no artigo 122. Olha aqui o artigo 122, para que vocês vejam a redação antiga. E eu tenho que destacar isso daqui. Esta não é a atual redação do artigo 122. Mas, para fins de compreensão dos crimes condicionados ou de resultado vinculado, é interessante nós trazermos aí a antiga redação do artigo 122, que eventualmente a prova pode falar, olha, antigamente o crime do artigo 122 era um crime condicionado ou de resultado vinculado, correto? Não é mais, mas já foi. Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça. Então você induzir, instigar alguém para se matar ou prestar auxílio para que alguém se mate, qual que era a pena? Reclusão de 2 a 6 anos se o suicídio se consuma, ou reclusão de 1 a 3 anos se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave. Reparem, se por acaso, antigamente, hoje vai ser crime de qualquer maneira, mas antigamente, antes de 2019, caso alguém induzisse a vítima a se matar, mas a vítima não tentasse se matar ou gerasse nela própria uma lesão corporal leve, não havia crime. Professor, nem na modalidade tentada? Não, nem na modalidade tentada. Por quê? Porque era um crime condicionado de resultado vinculado. Era um crime que só se consumava se houvesse o suicídio da vítima ou se houvesse a lesão corporal de natureza grave da vítima, o crime também estaria consumado. Se a vítima tentasse se matar, mas não gerasse nela própria uma lesão corporal grave, pudesse gerar uma lesão corporal leve ou nenhum tipo de lesão corporal, ou mesmo se a vítima não tentasse se matar, não havia crime. Não é que assim, a vítima tentou se matar, ela deu um tiro, mas errou o tiro na cabeça dela, depois não quis se matar mais. E aí, enfim, ela tentou se matar, mas não conseguiu. Ah, professor, então a pessoa que induziu a vítima a se matar, ele tem que responder pela tentativa, porque a vítima tentou se matar? Não. Ele não respondia sequer pela tentativa, porque era um crime de resultado vinculado, um crime condicionado a um desses resultados. Não havia tentativa no artigo 122. Atualmente, o artigo 122 teve uma mudança completa na sua redação, haverá a consumação do crime, passou a ser um crime formal e haverá a consumação do crime, ainda que a vítima não tente praticar suicídio ou não tente praticar a automutilação, desde que o agente induza, instigue ou preste o auxílio para que ela o faça, ok? E é possível também, atualmente, a tentativa no crime do artigo 122. São hipóteses raras, mas é possível a tentativa no artigo 122 de acordo com a sua redação atual, ok? O outro exemplo está embaixo para vocês, e esse exemplo aqui está atual. Nós temos aqui
um resultado, um resultado vinculado extrínseco. Olha só, nós estamos na Lei 11.101, que é a Lei de Falências. Artigo 172. Praticar, antes ou depois da sentença que decretar a falência, conceder a recuperação judicial ou homologar plano de recuperação extrajudicial, ato de disposição ou oneração patrimonial ou gerador de obrigação destinado a favorecer um ou mais credores em prejuízo dos demais. Reparem, qual que é a condição que nós temos nesse crime? A falência. A falência precisa ser decretada, galera. Então reparem, se eu pratico atos de disposição favorecendo um ou mais credores, todavia esta falência jamais chega a ser decretada ou jamais é concedida a recuperação judicial ou homologado o plano de recuperação, o fato de eu ter praticado um ato de favorecimento a um credor é irrelevante. É irrelevante. Eu não vou responder pela tentativa. Este delito está condicionado à decretação da falência. Ok? Então esses aí são os crimes condicionados ou de resultado vinculado. Vem comigo. No próximo bloco nós vamos dar continuidade a essas infrações penais que não admitem a tentativa. Até lá.